Bem-vindos ao nosso canal Reflexão e Ação, e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia e hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. Pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, hoje a gente vê que o Evangelho é uma continuação do Evangelho de ontem. Ontem Jesus estava na sinagoga ensinando, e as pessoas todas admiradas com o ensinamento dele. E também foi a ocasião em que ele expulsou o demônio de um homem, e esse demônio estava querendo fazer uma revelação que Jesus não queria, e hoje mais uma vez outros demônios continuaram ameaçando Jesus, fazendo essa revelação que Jesus não quer. Até esse ponto, Jesus não queria que fosse revelado que ele é o Santo de Deus. Então é nesse evangelho que narra, que Jesus, ao entrar na casa de Simão, a sogra estava enferma, tinha uma febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. É interessante assim a gente perceber, a força que tinha Jesus, o poder da mão de Jesus, o poder que ele tinha de curar, expulsar os espíritos impuros. Então assim, tudo isso que Jesus fez para provar quem verdadeiramente ele era, de onde ele veio. Nessa primeira parte do Evangelho também a gente vê o poder da intercessão. Aqueles que intercederam pela sogra de Pedro, pedindo a Jesus que a curasse. O poder da intercessão. Como que é importante. E o demônio sempre, quando ele tirava o demônio das pessoas, eles saíam gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias.
Porque Jesus ainda tinha, né, uma missão, ele ainda queria anunciar o evangelho, ele não queria revelar assim de boca, ele queria fazer gestos concretos, ter ações, fazer milagres, falar, para que as pessoas acreditassem vendo quem ele era verdadeiramente. Jesus não queria se tornar conhecido apenas pela fama, apenas porque alguém, ou no caso aqui o diabo, disse que ele é. Ele não queria ser conhecido dessa maneira, não era a maneira adequada dele ser manifestado. Então, por isso ele chamou mais uma vez a atenção desses demônios aqui, que também tentaram fazer a mesma coisa que o demônio de ontem, dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Santo, que havia de vir, para que assim o rumor pudesse se espalhar, e não era dessa maneira que Deus queria que Jesus se revelasse. Jesus então, por já isso, tinha Jesus um plano, né? dele. Ele tinha um plano, ele já tinha uma estratégia. Ele veio, mas ele já sabia exatamente tudo que ele ia fazer, da maneira como ele ia realizar. Então não podia, mas o demônio... Tudo ao seu tempo, né? O demônio parece que já queria, dessa maneira, ele queria perturbar. Ele estragar os planos de Jesus. Estragar os planos, né? Então, ele não só ficou incomodado por reconhecer Jesus, mas já queria botar areia, né? Já queria atrapalhar. Exatamente. E é bem interessante o termo como aqui o evangelista usa. Quando Jesus faz algum milagre, ele fala que Jesus ameaçou a doença. Jesus ameaçou. Então, se a gente levar esse termo no sentido literário da palavra, né, ameaçar é algo diferente de repreender na nossa língua portuguesa, né? E que em outras passagens a gente sabe que usaram também o termo Jesus repreendeu. Ele repreendeu é uma coisa e ameaçar é outra, né? Pelo menos na nossa língua portuguesa, né? São significados diferentes. Então, quer dizer, então esse ameaçar que nós lemos aqui, que estamos ouvindo, significa isso, foi repreendido, nesse sentido, né? Não foi realmente, quando foi traduzido esse evangelho, não foi traduzido para uma palavra que fazia mais sentido, né? Na nossa língua portuguesa. É que a gente sabe, muitas vezes quando fazemos uma leitura bíblica, devemos levar muito em consideração a maneira como é expressado o assunto, porque às vezes, se a gente levar muito ao pé da letra, a gente vai dar um sentido diferente. Então, o que me chama também muita atenção nesse evangelho, né, que diz que ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Então significa que Jesus e os seus apóstolos passaram a noite lá na casa. Exatamente. Eles passaram a noite na casa de Pedro. Ao raiar, Jesus então foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Então isso me chamou muita atenção quando eu li, porque parece assim, ninguém queria que Jesus fosse embora, porque ele estava fazendo tantas coisas boas ali, então como que ele podia ir embora? Ficaram implorando ele, não vai, fica aqui e tudo, mas Jesus então disse, né, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. É interessante, ontem, né, na missa que nós participamos à noite, né, o padre estava explicando sobre quantas sinagogas tinha, mais ou menos. Não, ele não deu a quantidade, mas ele falou que cada cidade, cada lugarejo tinha uma sinagoga. E então eram várias, né? Eram várias aonde eles iam para fazer a leitura bíblica,
para estudar a palavra de Deus. E Uhum. aí ele foi, já dessa vez, ele foi para outra cidade. Exatamente. Aí ele já saiu de Cafarnaum e foi pregar nas sinagogas da Judéia. E o Evangelho está bem claro explicando isso. Sim, por todas as tribos, aldeias que ele passava, onde havia a sinagoga, ele sempre entrava na sinagoga, sempre aproveitava para ensinar lá e curar os doentes, enfim, cumprindo a missão, né, para a qual ele veio. E é interessante então que o povo não queria que ele saísse, né, que ele fosse embora, porque devia ser tão gostoso, devia ser tão bom ter Jesus fisicamente no meio deles, que eles não queriam de jeito nenhum que Isso Jesus a gente fosse. nem tem dúvida, sabe, né? Porque os discípulos de Emaús disseram isso, né? Uhum. Era tão bom quando ele estava conosco, quando ele falava, os nossos corações ardiam. Então a gente imagina, quando nós estamos em oração profunda, quando estamos lendo a palavra de Deus, ouvindo o que Jesus fala pra gente, quando nós estamos sintonizados com o que nós estamos fazendo, é muito bom, igual esse vídeo mesmo que nós fazemos diariamente. É tão bom, né? É tão bom falar de Deus, né? Refletir sobre as palavras de Jesus, que o tempo ele não passa, ele voa. Quando você vê, já passaram tantos minutos e parece que a gente começou agora, né? É tão prazeroso a gente estar aqui e sabendo que o Espírito Santo está no nosso meio. Imagine se a gente tivesse o próprio Jesus carnalmente aqui no nosso meio com a gente. Já é tão gostoso e alegre sentir a presença de Jesus espiritualmente aqui no nosso meio, porque ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Hoje ele está presente através do Espírito Santo. Imagine como era ele presente fisicamente no meio do povo. Porque o Espírito Santo nos traz paz, alegria, segurança. Quando você faz algo que você invoca o Espírito Santo, você tem certeza que é Deus que vai agir através de nós. Mas o Espírito Santo não é visível aos nossos olhos. Então é isso que você quer dizer. Quer dizer, se Jesus estivesse aqui, visivelmente a gente poderia tocá-lo, a gente poderia saber aonde exatamente ele está, né? Até eu me lembro que nós tínhamos uma colega que ela, na época que a gente era do grupo jovem, ela era responsável da Crisma. E quando a gente ia para o retiro, que fazíamos todo ano, ela sempre deixava na mesa da comida uma cadeira para Jesus. Ela dizia: ninguém senta aqui, essa cadeira é de Jesus. Aí assim seja talvez fácil, né? Se a gente falasse assim: Jesus vai ficar sentado aqui do meu lado direito. E aí eu sei que Jesus está aqui, mas quem vai estar mesmo é o Espírito Santo. Mas eu vou deixar a minha imaginação colocar Jesus. Eu sei que ele vai estar na pessoa do Espírito Santo, porque ele falou: eu estarei convosco, né? Até o fim do mundo, até o fim dos tempos, que Jesus estaria conosco através do Espírito Santo. Mas ele vai estar, e ele está invisivelmente. Mas nós podemos sentir ele. A gente sente a presença dele. Podemos, por causa da paz, por causa da alegria de estar meditando a palavra de Deus, e pela segurança que a gente sente também. A gente se sente nas mãos de Deus. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas é muito bom a gente saber que o Senhor está presente no meio de nós, e que isso que ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. E a gente entende perfeitamente por que o Senhor disse 2 ou mais. Porque seria muito fácil a gente escapar da vida em comunidade dizendo: eu sou uma pessoa que eu rezo na minha casa,
eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações. Eu não preciso estar na igreja nem em grupos, porque eu faço as minhas orações. Mas o Senhor disse que Ele só estaria presente onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, justamente para que a gente não tivesse margem de dizer isso e escapar, assim, deixar de participar. Nós não estamos desmerecendo que mesmo uma pessoa sozinha, o Senhor deixe de escutar as suas orações. Nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos a presença do nosso Espírito, do nosso anjo da guarda, do anjo da guarda conosco. Então o nosso anjo nos faz companhia, reza conosco, mas é diferente de ter um irmão, né? De fazer algo em comum, em comunhão com alguém. Então aqui, isso, por exemplo, nesse momento estou eu, você, o Senhor está no meio de nós, porque nós 2 estamos em nome dEle, e ainda tem mais 2 anjos aqui. Oh, e é melhor ainda você enfatizar também que quem está nos vendo neste momento também está inserido aqui neste grupo. O Espírito Santo está no nosso meio, Jesus está no nosso meio aqui e está com você também. Então, com certeza, porque todo aquele que vê este vídeo vai estar compartilhando conosco dessa reflexão, deste momento. E aí Jesus no nosso meio vai estar não só aqui no nosso meio, mas como aí também com você. Porque isso a gente sabe, né? Que o tempo de Deus, para Deus não existe distanciamento, né? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é onipresente em todos os lugares e Ele une, né? Ele pode, nosso momento de oração, nesse momento que estamos vivendo aqui, em comunhão com o Senhor. Então todos aqueles que estão vivendo esse momento com a gente estão dentro igualmente na comunhão. É bem interessante, né? É como um Deus transcendental, né? Que em tudo quanto é lugar, em todos os momentos, e que para Deus não tem horas que separem. Deus é eterno. A eternidade dele determina isso, que tudo está acontecendo agora. Exatamente. Só nós homens é que contamos o tempo, mas para Deus é um agora, é sempre agora. Um sempre presente. Um sempre presente. Bom, tudo é muito bom a gente ver nesse evangelho de hoje que Jesus realmente é uma pessoa muito determinada. Ele tinha aquela missão que cumprir e ele não deixava que ninguém nem nada o tirasse do caminho daquilo que ele tinha que fazer. É o que hoje em dia a gente chama de foco. Ele era focado na missão dele. E a gente aprende muito com isso, quando nós temos que fazer uma coisa, e eu falo sempre o temos, mas eu nunca perco a consciência que tudo o que temos que fazer é tudo aquilo que desejamos fazer, porque somos seres livres, criados, né, com o livre-arbítrio. Então o que eu tenho que fazer é porque eu quero fazer. E então não é que ninguém é obrigado a nada. Você tem que fazer, você tem obrigações e deveres na vida, no mundo civil, mas no mundo religioso a gente tem a vontade própria. Eu tenho vontade própria, você tem vontade própria. Eu não posso te obrigar a rezar comigo na hora que eu quero. Exatamente. Que eu já tentei, né? Mas não consegui muito, né? Vamos rezar agora, vamos sair. Daqui a pouco, eu não posso agora. Mas a gente não pode obrigar, mas a gente não pode esquecer que nós viemos no mundo também com uma missão, igualmente como Jesus. Jesus veio com a missão de instruir, ensinar, falar do reino de Deus, e ele tinha um tempo contado para aquilo. Nós também temos a missão. Nosso tempo ainda é maior do que o de Jesus. Jesus
teve uma vida pública de 3 anos, né? Nós já estamos tendo uma vida pública de 40 anos. 40 anos que estamos tendo uma vida que compartilhamos o evangelho que nós aprendemos com as demais pessoas. Exatamente. Mas Jesus foram só 3 anos. Mas a gente não pode esquecer que na lei civil nós temos deveres, nós temos obrigações e temos que cumprir. Na lei civil você não tem escolha de livre-arbítrio. Você tem que fazer o que a lei determina que você faça. E a gente entende a finalidade disso. Mas na lei espiritual, o Senhor nos apresenta, Ele mostra o reino de Deus para a gente, Ele fala da vida eterna, Ele fala da alma que temos que é eterna, Ele apresenta o programa para que você entre nele, para que você tenha a vida eterna. Mas Ele te diz, se você quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. A gente obriga, ninguém é obrigado, mas diante do que a gente passa a conhecer, do que Jesus vem apresentando, falando pra gente, né? Tanto o que Ele fez, né, na época que Ele viveu aqui no mundo, está até hoje vivo. Em cada palavra que a gente lê na Bíblia, assim, a gente vê como que Ele estivesse fazendo agora. Porque, como a gente sabe, Deus está fora do tempo. Então, tudo está acontecendo agora. É essa certeza que a gente tem. Jesus está falando agora tudo isso pra gente, nesse momento. Exatamente. A gente não lê como assim, Jesus falou, Jesus fez, naquele tempo. O Evangelho até fala assim, naquele tempo. Naquele tempo Jesus fez isso, para dizer que teve um tempo que Jesus viveu e fez isso, mas o que Ele fez naquele tempo, Ele está fazendo nesse tempo agora. Apesar dele não pertencer ao tempo, Ele se submeteu ao tempo para que Ele pudesse servir como exemplo para nós, como modelo de um verdadeiro ser humano. Por isso se diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a única maneira dele se fazer carne e habitar entre nós seria ele se submetendo ao tempo como nós somos. Nasceu, né? Mas isso não significa que ele pertence ao tempo, não. O que aconteceu é eterno. O que aconteceu, né? Como São Paulo diz na carta aos Gálatas, né? Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, o único nascido de uma mulher. Quer dizer, chegou a plenitude do tempo. Chegou um momento exato onde Deus ia se manifestar. Exatamente. Onde isso ia acontecer, porque já estava tudo profetizado, né? Exatamente. Tudo profetizado. Então, a gente sabe, hoje nós vivemos um mundo profetizado. As profecias não se acabaram. Qual que é a profecia de hoje? Hoje nós vivemos sabendo que qualquer dia desse, qualquer momento, Jesus vai voltar. Ele virá, né, diferente de quando ele nasceu numa manjedoura, no anonimato. Muito poucos souberam do nascimento dele. Mas hoje não. Quando ele vier, ele virá com seus anjos, com poder e glória sobre as nuvens, né? Os 4 cantos da terra serão anunciados, terá como que falam, toque da trombeta. Então vai ser uma coisa assim fora do normal, que ninguém vai poder dizer que não viu o espetáculo. Vai ser um espetáculo que... Então a gente vive hoje sabendo que isso vai acontecer, né? Naquela época eles viviam sabendo que o Messias ia nascer, ele ia ser o rei de Israel, da linhagem de Davi. Não era uma linguagem figurada, porque significava que os pais dele seriam descendentes do rei Davi. Mas hoje é diferente. Hoje nós já sabemos que o Senhor voltará glorioso, com poder e glória. Bom, então acho que diante disso tudo, né, a gente sabe que o Evangelho, quando você faz uma leitura, ele te leva mesmo a vários pontos
dos evangelhos revelados. E isso tudo que nós refletimos hoje nos foi inspirado pela leitura que acabamos de fazer. Graças a Deus. E então, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Que o Espírito Santo, que Jesus esteja sempre presente no nosso meio, abençoando-nos, nos levando sempre para frente, para uma vida cada vez mais voltada para Ele. Verdade. Porque é isso que Jesus quer de nós, né? Que a gente escute e viva aquilo que Ele está dizendo para a gente. Essa é a leitura perfeita. É a gente entender o que o Senhor quis falar para a gente com a leitura que nós acabamos de fazer. E aí vamos lá e botamos em prática. Então ele quis dizer que ele veio anunciar o reino de Deus e que ele tinha que anunciar da maneira como foi determinado para ele fazer. Uhum. E nós também foi determinado para a gente que, como batizados, novas criaturas, filhos de Deus, devemos anunciar o reino de Deus. Devemos exercer a nossa função sacerdotal. Nós somos sacerdócio comum, nós somos consagrados, mas pelo nosso batismo fomos chamados a ser anunciadores do Evangelho. Sacerdote, profeta e rei. Somos um pouco de cada um. Então a gente vai terminar aqui mais uma vez. Obrigado a todos pelas palavras, por estarem se inscrevendo no nosso canal, pelo incentivo, e que o Senhor, abençoe a vida de todos nós e abençoe a vida também daqueles que ainda não o conhecem, e que nos ajude a ser anunciadores, que a gente possa fazer igual Jesus, sair por aí pregando o Evangelho na medida que for possível, na medida que tiver ao nosso alcance. Amém. Então terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Cristo para todos nós. A paz de Cristo. Para o mundo inteiro. Tchau. Tchau.